Aviso importante aos nossos amigos inscritos. Olá, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus esteja presente no lar de cada um de vocês. O aviso é o seguinte, meus amigos, devido a mudanças aqui do local onde atualmente eu resido, vai haver uma certa demora, não sei quanto tempo, para que possamos retornarmos ao nosso trabalho que tem sido feito aqui nesse canal. É a leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Então, tem muitos vídeos que eu coloquei aí sobre esse assunto, né? Sobre o livro dos Espíritos. Eu não sei quantas publicações foram feitas desde que eu iniciei essa leitura e estudo, ok? Mas existem várias. Começa no livro 1, né? E começamos no início, claro. Não podia ser diferente. No capítulo 1, tá vendo? Está tudo rabiscado. Livro dos Espíritos, livro 1 e capítulo 1. Atualmente nós estamos no livro 2, ok? E se eu não me engano, capítulo 10. Terminamos o capítulo 9, na última postagem que fizemos. Estamos no capítulo 10. Quer dizer, estávamos, né? Para iniciarmos o capítulo 10. Deixa eu ver aqui onde é. Mais na frente. Está marcado aqui. Então, meus amigos, essa vai ser a nossa postagem de hoje. E provavelmente uma semana ou duas, até que se consiga novamente estabilizar o nosso canal com a internet e coisa e tal. Ok? Então, esse sendo o último, vamos lá. A nossa leitura e estudo. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do jeito que tratamos desse assunto. É feita a leitura e eu dou minhas opiniões. Ok? Minhas opiniões podem ser contraditórias ao que está o livro. Muitas vezes eu vou concordar e outras tantas eu vou discordar. É uma opinião minha pessoal. Não quero com isso dizer que estou certo, ok? Nem tão pouco errado, mas eu tenho minha opinião. E vocês têm todo o direito de concordar ou discordar. E seja como for, eu agradeço muito o comentário de vocês. Tanto se for aprovando ou discordando, porque isso me ajuda bastante, ok? E não esqueça de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Então, a partir de hoje, levarei algum tempo para restabelecer a internet. Então vamos lá. Capítulo 10, primeira parte. E aqui que estão chegando pela primeira vez também, quando o capítulo é muito longo, eu divido por partes, conforme está lá em caneta escrito lá em cima. Para que não fique muito longo e demorado. Ok? Então vamos lá. Capítulo 10, livro 2, capítulo 10. Ocupações e missões dos espíritos. E a pergunta é a seguinte, 558. Os espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? Resposta. Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como sobre a terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Pergunta. Os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também com um papel útil no universo?
É claro que sim, né? Vamos lá? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o prédio tão bem como o arquiteto? Você já botou aqui 540, já foi falado lá no 540. Pergunta 560. Os espíritos têm cada um atribuições especiais? Resposta. Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda a parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim tal cumpre hoje seu destino neste mundo. Tal outro cumprirá ou cumpriu em outra época sobre a terra, na água, no ar e etc. Quer dizer, mesmo os espíritos imperfeitos que vivem fazendo besteira, acabam sem se aperceberem, cumprindo com o papel, né, na obra de Deus. Porque não existe injustiça, ok? Vamos lá, pergunta 561. As funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? É claro que não, né? Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não a adquirem senão com o sacrifício. Ok? Quer dizer, sem trabalho ninguém consegue nada. Vamos lá? Da mesma forma, entre os homens, ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer se havia adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais íntimas dessa arte. É claro, né? Você quer ser médico? Então vai estudar. É bem assim. Pergunta. Os espíritos de ordem mais elevada, não tendo mais a adquirir, estão no repouso absoluto ou têm também ocupações? Resposta. Que quererias que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno, claro, né? O cara alcança toda a evolução, para quê? Para sentar na cadeirinha de balanço? É absurdo, né? Vamos lá. Qual a natureza de suas ocupações? Variam, né? Claro. Vamos lá. Receber diretamente as ordens de Deus. Esses são os ministros, né? Transmiti-las em todo o universo e velar pela sua execução. Quer dizer, não é só transmitir, né? Eles acompanham todo o processo. Pergunta 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Resposta. Incessantes, sim, que se entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Essa atividade mesma é um prazer, pela consciência que tem de serem úteis. Porque aqui eu trabalho para a gente, né? A gente vê isso como um sacrifício. No caso deles, não. Aí ele continua perguntando. Isso se concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? Resposta. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confias ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência? Quer dizer, cada um faz aquilo que pode fazer, gente. Vamos lá? 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupam com alguma coisa útil? Claro, só que sempre será momentaneamente. Vamos lá. Sim, mas esse estado é temporário, é aquilo que eu acabei de falar. E subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, os que não vivem senão para si mesmos. Mas essa ociosidade lhe pesa e cedo ou tarde, o desejo de avançar lhes faz experimentar a necessidade da atividade. E eles são felizes em poder se tornar úteis.
falamos dos espíritos que alcançaram o ponto de ter consciência de si mesmos. Esse é o livre-arbítrio, pois em sua origem são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por uma vontade determinada. Quer dizer, existem vários graus, né? Da pessoa, do espírito. Vamos lá? Pergunta 565. Os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Resposta. Eles examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seu progresso. Pergunta. Um espírito que teve uma especialidade sobre a Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que foram objeto de sua predileção durante a vida, eles se dedicam e, de preferência, né, aquilo da última vida, a profissão que eles exerceram. Resposta. Se tudo se confunde no fim geral. Se ele é bom, interessa-se tanto quanto lhe seja permitido se ocupar para ajudar as almas a se elevarem até Deus. Esqueceis, aliás, que o espírito que praticou uma arte na existência que o conheceis pode vir a praticar uma outra em uma outra existência, porque é preciso que ele saiba tudo para ser perfeito. Assim, segundo seu grau de evolução, pode não haver mais especialidade para ele. É o que entendo dizendo que tudo se confunde no fim geral. Notai ainda isso: o que é sublime para vós, em vosso mundo atrasado, não é senão criancice perto dos mundos mais avançados. Como quereis vós que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admire isso que para eles não é mais que uma obra de escolar? Eu o disse, eles examinam aquilo que pode provar o progresso. Bem, aqui não tem muito o que falar, né? Ele vai se preocupar, o espírito, na verdade, com alguma coisa que esteja ligada ao progresso. Se ele for um pintor, por exemplo, aprendeu a arte de pintar, quando ele desencarnar, ele vai ter que se preocupar mais com isso? Acho que não, né? Ele vai procurar outro tipo de arte que não seja pintura. Vão se tornar músico, sei lá, outra coisa qualquer. Ok? Agora ele fala aqui o seguinte. Concebemos que deve ser assim para os espíritos mais avançados. Mas falamos dos espíritos mais vulgares e que não se elevaram ainda acima das ideias terrestres. Resposta. Para este é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e eles podem admirar aquilo que vós mesmos admirais. Né? É claro, é aquilo que eu falei. Se já concluiu aquela parte da arte, ele vai partir para outra. Agora, se ele está ligado àquilo, ele vai dar valor àquilo ali. Isso é de acordo com cada espírito, com o seu grau de evolução moral. Pergunta 567. Os espíritos misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres, é claro, né? Os espíritos vulgares, como dizes, sim, estes estão sem cessar ao redor de vós e tomam no que fazeis uma parte, algumas vezes, muito ativa, segundo sua natureza. Isso é necessário para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida, e excitar ou moderar suas paixões. Quer dizer, isso acaba sendo necessário para que a gente tome decisões melhores. Vamos lá. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de considerá-las em seus menores detalhes, mas eles não o fazem senão naquilo que é útil ao progresso. Só os espíritos inferiores ligam uma importância relativa às lembranças que estão ainda presentes em sua memória e às ideias materiais
que não estão ainda apagadas. Quanto mais nós, o ser humano, for materialista, vai continuar sendo lá na espiritualidade, ok? Pergunta 568. Os espíritos têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? Quer dizer, tem uma missão para cumprir. Ele vai cumprir essa missão onde? Se encarnando aqui ou lá na espiritualidade? Resposta. Eles podem tê-las em um e outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Quer dizer, a gente aprende dos dois lados, não é só aqui não, gente. Lá na espiritualidade também. Pergunta 569. Em que consistem as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? Isso daqui é lógico, né? São tão variadas, elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Além de que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Quer dizer, é uma variedade muito grande, só isso. Ele conclui aqui, as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto, seja como espíritos, seja como homens. Eles estão encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, em círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pelo cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e de alguma sorte pessoais ou locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias protetores, de os dirigir pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesses há de há, seja no mundo físico, seja no mundo moral. O espírito avança segundo a maneira pela qual ele cumpre sua tarefa. Bem, tem tanto trabalho que nós podemos nos envolver para nos elevarmos, para melhorarmos o nosso jeito de ser. Por exemplo, no filme muito conhecido, Nosso Lar, André Luiz, quando chega lá, no Nosso Lar é uma colônia espiritual. Quando ele foi retirado do umbral e chegou lá no Nosso Lar, foi solicitado que ele trabalhasse para adquirir condições de poder visitar a sua família. E imediatamente ele se dirigiu para um hospital espiritual e ficou constrangido de ter que fazer o serviço que ele julgava serviço de enfermeiro, etc e tal. E ficou, porque ainda tinha nele o quê? A vaidade, ele era um médico, ele podia fazer serviço de enfermeiro, ok? Mas logo ele compreendeu a situação e viu que o trabalho lá é bem diferente do trabalho aqui na Terra. Ele se dedicou a trabalhar e ajudar naquele hospital lá, no Nosso Lar. E na Câmara de Recuperação. Então, gente, de regeneração. O que eu falo para vocês? Então, trabalho disso por toda parte. Ele começou a trabalhar lá, ganhou a permissão para poder visitar seus parentes. Vocês estão entendendo como é que as coisas são? Então, existe trabalho por toda parte. E engraçado que nesse filme, em dado momento lá, teve uma senhora que ela não queria trabalhar de jeito nenhum, mas queria visitar seus filhos. E o tal dirigente perguntou se ela tinha trabalhado, coisa e tal, que remunerava com bônus horas, ok? Aí ela falava que não, que o trabalho era cansativo, que ela estava lá naquele Nosso Lar, naquela colônia, há 36 anos. Ela estava lamentando aquele ambiente que ela estava. Quer dizer, ela toda voltada para si. Então aqui na Terra não tem gente assim, preguiçosa, que não gosta de trabalhar? Então essa pessoa é o espírito que é preguiçoso, minha gente. Chega do outro lado também vai reclamar e não vai querer. O André Luiz não era preguiçoso, ele era vaidoso, é diferente. Mas logo ele compreendeu,
que ele deveria, por ele mesmo, né, fazer as coisas corretas, e começou e publicou aí, sei lá quantos livros ele enviou pelo Chico Xavier, certo? Nos trazendo muito conhecimento mesmo. Então é assim, minha gente, trabalho não falta. Falta para a gente a disposição, a vontade. Vamos lá, pergunta 570. Os espíritos penetram sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Não entendi a pergunta. Penetram sempre? Penetrar, sei lá, vamos lá. Não, há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Eu acho que é penetram, né? Não sei se compenetram, não é penetram. Eu acho que é se compenetrar, é diferente de penetrar. Acho que aqui faltou alguma coisa. Se compenetram, tem ciência, né? Do desígnio, se compenetram, não é penetram. Penetrar é você invadir. Compenetrar é saber do que você está participando. Os vídeos compenetram sempre. É, isso aí. Aí eu entendi a pergunta agora, porque a resposta foi bem clara, né? Não, há os que são instrumentos cegos. Não tem ciência do que está lhes acontecendo. Mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Nesse caso, quando não tem conhecimento, geralmente o espírito pensa que está fazendo alguma coisa e ele está sendo um instrumento. Vamos lá, 571. Não há senão os espíritos elevados que cumprem missão? Depende do ponto de vista, né? Kardec faz umas perguntas que quer confundir o espírito. Acho que ele era assim mesmo, sei lá. Porra, não há senão os espíritos elevados. Acabou de falar, uns fazem coisas que nem sabem. Vamos ver a resposta. A importância da missão está em relação com a capacidade. O espírito responde uma coisa diferente. E a elevação do espírito. O estafeta, que leva um despacho, cumpre também uma missão, mas que não é aquela do general. Quer dizer, umas perguntas sem nexo, aí o espírito tem que falar umas coisas para ele entender, cara. Cada um cumpre a sua tarefa, a sua parte. A pessoa pensa que uma missão, o que é uma missão? Uma pessoa sozinha cumpre uma missão? Ela não, se ela, a missão dela envolve o que? Não envolve os outros? Ou envolve somente a ela? Então, meus amigos, é isso aí. Uma missão envolve muita gente. E cada um da sua parte. Uns sem perceber, né? Claro. Outros com ciência do que está fazendo. Pergunta 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Ele acabou de falar, tem espírito que não sabe o que está fazendo. Então não é imposta. Ele a pede e fica feliz de obter. Aqueles que pedem a sua missão. Mas outros estão participando sem saber. Vamos lá. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Resposta: sim, frequentemente. Há vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Deixa eu dar uma palha para você. Por exemplo, você está para reencarnar. E as missões, pode ser executada na parte espiritual, tanto quanto aqui, né? Você pode pedir para ser um protetor, né? De alguém encarnado, né? Pode ser se você tiver condição. Veja bem. Você pode pedir várias coisas. Pode pedir para ser um presidente de uma nação. É uma missão, né? Poxa, permita que eu quero levar Pereré Parará, aquela nação, quero proteger, fazer um... Bem, cheio de propostas maravilhosas, ok? Mas desses todos, vocês acham que todo mundo é permitido a missão? Claro que não. Eles vão escolher aquele que mais... Não é o correto. Vocês não estão entendendo como é que é a coisa. Como é que eu posso explicar para vocês? Aquele que vai se tornar presidente em determinada época, em determinado país, que aquele tipo de lei que ele colocar, o jeito que ele vai agir, Deus já sabe como ele vai fazer. E ele vai ser um instrumento, ele, né, ir para o lado errado. E acaba, o resultado final é sempre bom. É que a gente não entende isso, não aceita. Ok? Então, mas ele foi escolhido e milhares de outros.
Quem sabe se nós também não pedimos para sermos presidente de uma nação e nos foi recusado. Não é verdade? Então, se nós estamos aqui e não somos presidente, né, porque nos foi recusado, temos o direito de ofender, de ofender aquele que está governando o nosso país. Certo? Mas temos que entender sim. Gostar é uma coisa, agora entender é obrigação. Ok? Entender que provavelmente nós pedimos. E por que muitos também não pedem? Por que será, né, gente? Covardia, né? Medo, né? E alguns outros são mais corajosos. Ok? E se eles têm dentro deles, olha como é que Deus é, a sabedoria é tão grande. Se eles tiverem dentro dele a vontade só para satisfazer seus prazeres, e ainda assim Deus deixa, por que será, né? Por que será? Ah, ele vai ser um mau presidente, Deus sabe. E esse espírito pensa que está enganando Deus. Pensa que está enganando os espíritos superiores. Ele vem à Terra, nasce e se torna o presidente de uma nação. Tem tudo aquilo que ele já planejava lá na espiritualidade. Utilizar aquele cargo ali para proveito próprio. Tá bom. Mas peraí, por que Deus deixou? Aí vem uma porção das pessoas, o povo daquela nação, todos eles se acham vítimas. Tadinho de nós, o presidente ferrou com a vida da gente, a gente é tão bonzinho, a gente aí vamos nos vitimizar novamente. Somos vítimas. Se somos vítimas, Deus não existe. Tem uma postagem que eu fiz aí sobre esse assunto. Se existe vítimas, injustiça, não existe Deus. Então, meus amigos, se o presidente bagunça onde um povo, a vida daquele povo, torna a vida daquele povo difícil, é porque aquele povinho ali não está ali injustamente, não. Tem um propósito. Se Deus deixou, meu amigo, pode ter certeza, o propósito é sempre bom. É que a nossa vaidade, de nos achar um bonzinho, não nos deixa enxergar que estão passando por coisas que fizemos os outros passar. Porque nós somos bonzinhos. E essa verdade não existe. Que somos bonzinhos, estamos aprendendo. É diferente. Ah, então somos maus? Também não. Não estou dizendo que ninguém é mau. As pessoas às vezes interpretam erradamente as palavras. Eu estou dizendo que nós somos ignorantes. Em muitos aspectos. Ah, ignorante, porque a pessoa liga a palavra ignorante a gente bruta, má. Não, ignorante é falta de conhecimento. A pessoa que é ignorante, ela não tem conhecimento em determinado assunto. Né? Então todos nós somos ignorantes no planeta Terra. Nos falta conhecimento de diversos assuntos e aspectos. Ok? E se somos ignorantes, é claro que cometemos erros. É simples assim. E se cometemos erros, vamos passar, né, pelo acontecimento igual ou semelhante, aquilo que fizemos passar, para quê? Para pagar por castigo? Aí cai nessa tecla que eu bato sempre. Não por castigo. Não é por castigo. É a oportunidade da gente enxergar que aquilo ali é errado. E a gente evolui nesse processo. Vocês estão entendendo a diferença? É muito grande de sermos vítimas. Ninguém é vítima de ninguém. Porque se houvesse essa possibilidade, então, esquece Deus, gente. Não tem religião que possa casar esse sentimento de vítima e Deus. Não tem como você fazer esse casamento. Né? Deus e vítima. É impossível, na minha opinião, ok? Então vamos encerrar. Vamos ler mais essa pergunta 573 para encerrarmos esse trecho, que já está chegando nos nossos 30 minutos. Às vezes passa. Espero que dessa vez não passe, né? Vamos lá. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Perguntinha, mas vamos lá.
instruir os homens, a ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meio diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação. Ele concorre, sob essa forma, para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, pois que cada um pode ser útil para alguma coisa. Ok? Então, meus amigos, nós vamos parar por aqui na pergunta 573 e na próxima conversa que tivermos será a pergunta 574. Então essa foi a primeira parte do capítulo 10 do livro 2º, ok? Não se esqueçam de dar aquele like, aquele joinha, e para aqueles que são novatos aqui, se inscrever no nosso canal. E para aqueles que são inscritos, eu peço sempre para que dê o like, ok? Porque o like também é muito importante. Qual a importância do like? O like, quanto maior número de likes tiver, o YouTube vai oferecer, né, esse conteúdo para outras pessoas, ok? Ele bota na página principal. Sendo assim, se você de certa forma está sendo ajudado, você acaba ajudando outra pessoa. Então sempre que você vir no canal assistir alguma palestra, não digo palestra, esse estudo, alguma outra informação, que temos várias, não esqueça de dar o like, ok? A finalidade nossa é alcançar o maior número de pessoas, para tirar o peso que muitos têm, né? Mostrar a verdade, a realidade, saber que, na verdade, meus amigos, aqui não existe vítimas, ok? Existem espíritos que somos todos nós encarnados, passando pelo que temos que passar, e se pudermos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Mas o aproveitar que eu quero dizer é aproveitar na hora dos sofrimentos, sabermos lidar com ele, termos calma, compreensão, compaixão, perdão, tudo aquilo que Jesus falou, ok? De amar ao próximo, como a ti mesmo. Então fica a dica aqui. Muito obrigado, meus irmãos. Espero que esse tempo, né, que eu vou ter que dar, claro que eu estou de mudança de local, de endereço, não seja muito longo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. E até a próxima.